perguntas. Pergunta para o Coronel Azor. O Anderson Mendes pergunta: em se tratando de infração penal, é correto afirmar que a medida socioeducativa não possui caráter coercitivo? E qual a forma adequada de punir o infrator de acordo com a persecução à garantia penal? Se eu bem entendi, está aqui o Anderson. Está aqui o Anderson ainda? Anderson? Aqui. Bom, se eu bem entendi, você conjugou duas coisas. A questão do ato infracional, é isso? Como medida socioeducativa. E a segunda questão é... Se eu puder... o garantismo penal. Você linkou a... Bom, eu penso que, sob o ponto de vista filosófico, eles estão no mesmo sentido, né? Com certeza, o objetivo do garantismo penal, diferente do abolicionismo, é fazer com que as garantias constitucionais sejam preservadas. Uma intervenção mínima do Estado, mas até mínima no sentido de chegar até aqueles limites. Quando a gente pensa no ato infracional e as variáveis formas de medidas socioeducativas, né, que vão desde a simples advertência até a mais grave de todas, que é a que invade a liberdade individual, que é a internação, eu acho que é nessa linha que você gostaria que chegasse, é isso? Estou errado? Eu acredito que, sem dúvida alguma, eu particularmente sou um adepto do garantismo, jamais do abolicionismo, do garantismo sim. Há um ponto que eu chamaria atenção, mas só para provocar a pesquisa de vocês. É um ponto bastante debatido, que foi enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Não há ainda uma jurisprudência absolutamente fechada nesse sentido, que é a possibilidade de internação de adolescentes infratores no caso de traficância de drogas. Por quê? Porque nós sabemos que a medida socioeducativa mais grave, a internação, só é cabível, pelo que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente, quando se trata de ato infracional em que haja emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Pois bem, o tráfico de drogas, há o efetivo emprego da vis física, da violência física? Não há. Mas há alguns julgados, e nos próprios tribunais superiores, que entendem, e a isso particularmente eu me filio, que é uma forma variante de violência, a traficância, que talvez agrida de uma forma muito mais severa a sociedade do que propriamente um simples ato de causar uma lesão corporal leve. Olha que coisa absurda na minha forma de encarar. Uma lesão corporal leve praticada por um adolescente constitui violência física. Mas a traficância efetiva e contumaz, ela não. No mais, eu vou nessa mesma linha do garantismo. Acho que se a gente garante para o maior, para o menor, com muito mais razões. Pergunta para o Major Tasca. Osni Henrique: qual a sistemática adotada para a custódia dos objetos apreendidos nas ocorrências de menor potencial ofensivo? Nós temos na nossa unidade um local onde eu tenho um pequeno cofre, onde ficam os valores, né, se for dinheiro, substância entorpecente, apesar que logo vai para a perícia. Então, eles são guardados no local próprio dentro das nossas unidades. Volto a falar, o procedimento no termo circunstanciado ele é completo. Então, todo o processo de termo circunstanciado até o seu encaminhamento ao judiciário, guarda dos bens que foram apreendidos, são realizados pela Polícia Militar. E muitos deles depois são destruídos, são doados, né? Então, nós temos em algumas unidades, eu não sei se é problema aqui, né, mas em Santa Catarina as ocorrências de perturbação por som alto são o nosso grande dilema lá, né? Então, tem unidades que utilizam o TC como instrumento para tentar dar uma freada. Então, nós temos situações de apreensão de aparelhos de som, frentes de rádio de carro, aparelhos de som de veículos e tal, que depois são todos destinados e doados a instituições filantrópicas, né? Escolas, creches. Então, ele fica um tempo na nossa unidade e depois ele é destinado, ou então, se não tiver a possibilidade de reutilização, ele é destruído ou, em determinados casos, até devolvido ao autor da infração, se assim for possível e determinado pelo judiciário. Pergunta para o Coronel Azor, Capitão Beloso.
Na consolidação da sua pesquisa sobre o ciclo completo de polícia, qual é a opinião dos representantes do Poder Judiciário e Ministério Público no tocante à eficiência policial? Foi possível coletar esse ponto de vista? Bom, se a pesquisa a que se refere é a do doutorado, eu não atuei pesquisando sobre esses dois mundos, o Judiciário e o Ministério Público. Mas eu acho que dá para seguir na linha de quem perguntou, quando eu toco na questão que é envolvente do termo circunstanciado. Em relação ao termo circunstanciado, que é uma faceta do ciclo completo, acho que ficou bem evidente, né? Tasca mostrou que, do começo ao fim, começa com uma instituição e essa instituição deságua no judiciário. Nessas hipóteses de termo circunstanciado, já há pesquisas consolidadas. Nesse sentido, o Fórum Nacional dos Juízes dos Juizados Especiais, FONAGE, que promove anualmente, né? Acho que anualmente acontecem encontros, mas já há mais de 10 anos se consolidou um dos verbetes dizendo da validade e do apoio do Judiciário em relação ao Poder Judiciário. E, segundo, e encerrando, em relação ao Ministério Público, a Associação Nacional dos Procuradores da República também abertamente, há muito tempo, não só nos meios de comunicação social, mas também na comunidade acadêmica, também já se posicionou favorável à lavratura de termos circunstanciados. Repito, é um embrião do ciclo completo de polícia, não é todo o ciclo, mas é a ferramenta pela qual nós caminhamos na tese, que mostra a praticidade e a eficiência. Também o Ministério Público Federal já se posicionou. Insisto, a minha pesquisa não abordou porque foi no campo sociológico e não no campo jurídico. Mas, num outro trabalho que eu fiz, essas duas vertentes, tanto do Ministério Público quanto do Judiciário, foram, sim, naquela ocasião, alvo de pesquisa. FONAGE e Associação Nacional, principalmente. Pergunta para o Major Tasca, aluno Toledo. Como se opera, no termo circunstanciado lavrado pela Polícia Militar, a questão da audiência no juizado? Em quase 90% das comarcas, nós temos uma pauta, um dia da semana lá, então, toda terça-feira, das 14 às 15 horas ou 16 horas, dependendo do volume de ocorrências, né, de termos que são lavrados naquele local, é o horário que é destinado à Polícia Militar. Então, nós temos essa agenda, então, o policial militar, quando ele atende a ocorrência em que há necessidade de lavrar um TC, ele entra em contato com a nossa central de operações, que tem esse controle da agenda lá, verifica o próximo horário que está disponível para poder marcar a agenda, e já a agenda informa tanto o autor quanto a vítima, nos casos de representação, se quiser participar da audiência, da data, horário e local da audiência. Então, é feito no local do fardo, de forma muito tranquila. Em 10%, se eu não me engano, não sei se eu posso falar até em números, acho que são 2 comarcas só, que tanto para a Polícia Militar quanto para a Polícia Civil, o juizado não disponibiliza a pauta, ele faz a intimação. Então, nesse caso, o TC é encaminhado e depois o próprio juizado, lá a Secretaria de Juizado, intima as pessoas. Mas a regra, na quase totalidade das comarcas, é ter um determinado horário lá, cuja pauta é destinada à Polícia Militar, e nós fazemos os agendamentos. Coronel Azor, Ricardo Natalino, tendo em vista a pequena expressão da Polícia Militar citada na palestra, também a relação de respeito aos valores sociais, devemos acreditar no direito, levando-se em consideração as teses de Durkheim? O que acontece na prática? Qual o crédito que a instituição policial militar dá ao atual sistema jurídico e ao legislador? Existe, na sua perspectiva, certo deboche em relação à privação da liberdade e impunidade e a falta de segurança pela qual até mesmo agentes policiais passam? Bom, eu creio que sim. Eu tenho comigo a absoluta tranquilidade de afirmar que tanto o Poder Legislativo quanto a pauta do Executivo, que também opera no processo legislativo, eles não consideram como um ponto principal, como um ponto importante das políticas públicas a segurança pública. Tenho muita tranquilidade disso. Não se vê em estado algum do Brasil, senão ações pontuais e bombásticas de inauguração de quartéis, inauguração de delegacias.
aquela coisa bizarra de uma frota de viaturas sair sendo inaugurada, tocando sirene nas ruas da cidade, como se isso daí impactasse a estrutura toda de segurança pública. São ações politiqueiras e penso até que não haja, no próprio legislativo, interesse em pautar. E tem uma questão que ela é também central. Esse tema deve ser discutido nacionalmente pela sociedade, mas pela construção, pelo arranjo federativo nosso, ele só pode ser deliberado no Congresso Nacional. Matéria ligada à segurança pública, ela afeta exclusivamente ao Congresso Nacional. Se eu penso em mudar a estrutura dos órgãos policiais, das agências policiais, eu tenho que mudar a Constituição ou tenho que mudar algum arranjo de lei federal, porque é matéria de competência privativa da União. Em nível estadual, pouca coisa resta aos nossos deputados. Em nível municipal, quase nada aos vereadores. Absolutamente nada. Então, é preciso que a gente consiga colocar na pauta do Congresso Nacional, e isso acho que o Miller poderia falar com muito mais legitimidade, essas questões, mexendo naquilo que são os pontos centrais do problema. E aí é preciso ter, ao menos, um foco, um objetivo. Aonde eu encaro uma das alternativas, aproveitando a expressão que o Tasca usou, para tentar melhorar a segurança pública, nesse leque de alternativas que existe. E eu preciso criar uma pauta. Major Tasca, essas duas perguntas são conjugadas. Acho que você pode responder tanto do André como da capitã Adriana. Que peso o TC teve na redução da criminalidade no Estado? E a outra, como afirmou, os resultados oficiais foram satisfatórios em Santa Catarina, mas a sociedade, sob a sua ótica, também se manifestou positivamente quanto a isso? Atualmente existe apoio e reconhecimento social na lavratura do TCO pela Polícia Militar de Santa Catarina? Com relação à redução, a gente não chega a ter nenhum estudo específico, porque como ele é muito distribuído, são vários delitos, não dá para dizer que ele vai ser um instrumento de prevenção criminal. Agora, é um instrumento fantástico de atuação pontual. Se eu tenho um determinado problema, aqui eu citei perturbação do trabalho de cego alheio, no local onde o TC foi um instrumento para frear um volume alto de perturbação, foi um instrumento fantástico. Fantástico. Porque a possibilidade, na hora do fato, você ter ali, já lavrar o TC, marcar audiência, apreender os instrumentos sonoros que provocam aquilo ali, isso tem um impacto, né, de prevenção geral, né, falando agora de direito, fantástico. Então, pontualmente, em determinados tipos de infração de menor potencial ofensivo, ele foi um instrumento a mais que a Polícia Militar teve para poder fazer o seu trabalho de prevenção ao crime. Aí sim eu posso citar várias experiências em que ele foi um instrumento fantástico. Mas como um instrumento, a utilização dele em si gerar prevenção, não, porque, na verdade, ele é dentro de uma perspectiva muito distribuída e limitada em termos de delito, né? E outro questionamento é em termos de reconhecimento social, né? Nós temos, na verdade, acho que algumas monografias, alguns trabalhos de conclusão de curso, que tiveram a preocupação de verificar, de trabalhar com as vítimas, né, principalmente, acerca da sua satisfação pelo serviço que foi prestado. E acho que qualquer um de nós aqui deve imaginar o resultado, né? O camarada ter tudo resolvido na hora, sem ter que levar para local nenhum, a satisfação das pessoas, ela é fantástica. Nós não temos, né, uma pesquisa de opinião pública realizada que possa nos asseverar esse tipo de comportamento, né, ou esse tipo de atendimento, de satisfação, né? Essas pesquisas pontuais demonstram isso e pelo acompanhamento do dia a dia, nós acreditamos que isso tem surtido um efeito muito bom em termos do serviço que as pessoas esperam que um órgão público preste para elas em termos de qualidade, eficiência, agilidade. Eu acho que nesse ponto nós temos atendido o objetivo e alcançado a expectativa das pessoas. Se permite, só para agregar alguma coisa a essa fala, o principal ponto do termo circunstanciado, eu insisto, é uma expertise a respeito do ciclo completo, que é um termo um pouco mais amplo, não é a redução da criminalidade. Pela implantação de termos circunstanciados, nos reduz as taxas dos grandes crimes que são veiculados pela mídia. Nos reduz homicídios, nos reduz roubos, até porque esse não é o espectro sobre o qual atua o registro do termo circunstanciado. O termo circunstanciado, ficou bem evidente, ele só pode ser registrado em infrações de menor potencial ofensivo.
Quando se vê que a Polícia Militar ela oferece esse serviço, algumas coisas ficam ocultas como benefícios. E, às vezes, não se percebe para quem não tem a experiência. Aqui, vocês não têm em Araçatuba. A região que eu comandava, em Rio Preto, nós, por 9 anos, realizamos o termo circunstanciado. Por 9 anos, eu me permito aqui, o pai do Emerson, não sei se lembra, Emerson, o doutor Emerson, até o irmão dele veio, me agradeceu há muito tempo atrás. Uma coisa simples pode acontecer com qualquer um de nós, bater o carro. Nada de A a Z podem se envolver no acidente. Não havia nada de errado, foi uma lesão corporal culposa. Eu não vou nem dizer que era leve, né, na vítima, né, que era um motociclista, salvo engano, porque não há essa diferenciação. Lesão corporal culposa sempre é culposa, não é leve, grave, gravíssima. Não existe, tecnicamente. Mas era algo de expressão anatômica assim, inexpressiva. Mas tratava-se de infração ao artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro. Eu fiquei contente, e é um caso que pode não ser o mais emblemático, mas bastante real. O Dr. Paulo Silmariva, que é irmão do Dr. Emerson, juiz aqui de Araçatuba, é delegado de polícia, me ligou. Ô, senhor, escuta, meu pai se envolveu no acidente agora há pouco, chegou o policial lá, fez o boletim, já deu a perícia, e ele é da polícia. Isso foi no começo. Ele gastou 20 minutos com esse caso? É. E agora? A mesma coisa se tivesse feito a delegacia. Ele já ficou com a requisição, passou o carro por perícia, também o rapaz que foi envolvido passou por perícia, recebeu, tal qual em Santa Catarina, também uma requisição para perícia médico-legal, o rapaz, o motociclista, tudo resolvido. E digo mais, foi um pouco além, porque passados uns 3, 4 dias, o rapaz foi até a base da polícia, eu era capitão à época, ele gostou do pai do Emerson, que é uma pessoa simpática. Falei, escuta, eu não queria tocar adiante, o que eu faço? Ele se comprometeu, inclusive, a pagar o dano, já está tudo acertado. É fácil, o senhor tinha representado, que é o que a gente orienta a vítima sempre a fazer, porque as pessoas nem todas têm um comportamento ético como o pai dele teve, de realmente arcar com prejuízo. Mas eu já falei que queria. Ótimo, é aquilo que a gente aprende na faculdade. Qual que é o tempo que eu tenho, vítima, tenho para me retratar da representação? Até o quê? Até o oferecimento da denúncia. E fazia 3 dias que a coisa tinha acontecido. Então, vejam, é um atendimento que durou não mais do que 20 minutos, não tão ágil como já implantado lá em Santa Catarina, com os recursos que hoje a tecnologia oferece, na época também não oferecia. E o principal é a satisfação do cliente. A gente tem que transformar, e eu falo isso na condição de quem talvez daqui 10 dias esteja agora não mais na polícia, mas inscrito na Ordem dos Advogados, dei entrada essa semana, e é uma coisa que sempre me chamou muita atenção. Por que a gente tem que pensar a burocracia do Estado como um instrumento de vitimização a mais do cidadão? O sujeito já se envolveu e não queria numa ocorrência de natureza criminal. Por que eu tenho que criar ainda mais complicadores para a vida dele? Então, não é a redução da criminalidade o principal. O principal é a gente perceber que há direitos fundamentais que devem ser respeitados. E que, às vezes, nós, e me permitam antecipadamente dizer, nós, advogados, temos que zelar. Nós não temos que nos acostumar com a burocracia, que é mais um agente a causticar a vida já de um povo tão sofrido quanto o nosso. E também uma pergunta para você, Coronel Osório. Conforme a Constituição Federal, ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo os militares, que pode ser preso por mais 2 hipóteses. Nos crimes propriamente militares e na transgressão disciplinar militar, chamada prisão administrativa. Por esta disposição, não seria prejudicial à segurança pública, pois o PM não é discriminado com esse tratamento? Essa é uma discussão longa, prometo que não vou ser longo na resposta. Acho que vou dar só os principais pontos de vista.
Eu acredito pensando acima da minha posição de indivíduo e acima da minha posição de um trabalhador, que sou também, agora, há dias atrás trabalhador, agora já passei para a inatividade, mas na condição de trabalhador que tem direitos sociais, da minha condição de indivíduo que tem direitos fundamentais, eu ainda assim, elevando um pouco mais meu pensamento, eu acredito que o Estado deva ter uma categoria de profissionais com tratamento diferenciado. Essas pessoas, esses trabalhadores, vão ter, forçosamente, se comparados com outras categorias, direitos sociais restringidos. O militar não pode só ser preso, mas o militar não pode fazer greve. O militar não pode se sindicalizar. Isso foram conquistas da humanidade ao longo de toda a civilização. O militar não pode acumular cargo público. Eu posso ser professor universitário numa universidade privada, há 17 anos sou, mas sou impedido de prestar e, eventualmente, ser aprovado num concurso na Unesp, na UFSCar. Eu não posso, porque não posso acumular cargo público. Malditamente, o Supremo Tribunal Federal já entendeu que, se era inacumulável enquanto eu era da ativa, continua inacumulável quando eu passar para a inatividade. Os proventos que hoje recebo, que passaria a receber da inatividade, serão inacumuláveis com eventuais vencimentos que eu pudesse receber como professor da Unesp ou de uma federal. Militares são seres amaldiçoados mesmo. Mas a função do militar é ser a última trincheira. Quando todos os sindicalizados exercerem o legítimo direito à greve, alguém tem que segurar a peteca. Alguém tem que conter. E isso é algo que existe no mundo todo, no mundo civilizado, historicamente, persiste até hoje. A grande questão é que, noutros países, essas categorias, que por opção, eu sou militar voluntário, eu não sou conscrito, mas quando eu opto por ingressar numa carreira onde eu tenho direitos suprimidos em nível constitucional, não regulamentar, em contrapartida, eu tenho lá algo de prerrogativas que me reequilibra essa equação. Eu tenho vencimentos um pouco maiores, eu tenho alguns privilégios que compensam a falta daquelas prerrogativas. Aqui no nosso país isso não acontece. Se eu for expulso da polícia, ou se o militar das Forças Armadas for expulso, faltando um dia para ele se aposentar, ele não tem nem fundo de garantia. Me perdoe a expressão, ele vai ganhar um grande pé na bunda mesmo. E nada. E a família dele com ele junto. Azar de ter casado com um militar. Azar de ter um pai militar. É assim que funciona. Noutros países não é assim. Noutros países é possível, isso inclusive o Brasil é signatário de convenções da Organização Internacional do Trabalho, é possível que forças de segurança, inclusive militares, sentem-se em mesas de negociação para discutir questões salariais. O Brasil é signatário de 2 dessas convenções. Mas isso acontece no Brasil? Não. Aqui o que a gente tem, na verdade, é um desprezo, não só à categoria dos militares, que é mais alijada por uma opção, me parece razoável, da Constituição, mas um desprezo generalizado pelas forças policiais. No Brasil é feio ser da polícia. Da polícia é quem não estuda. Não estudou? Vai ser polícia. Aproveitando essa colocação, né, do Azor aí, eu também sou professor de hipismo, né? Vários alunos aqui em São Paulo, meus, foram inclusive para a Olimpíada, né? Aí eu estava ministrando de hipismo lá em Matão, Araraquara, né? Eles não sabiam que eu era policial, né? Aí depois ficaram sabendo que eu era policial, falou: Miller, por que você não estudou? Falei: vou te derrubar do cavalo por causa disso. Então, acaba acontecendo essas situações, por causa dessa cultura brasileira de não valorizar o policial. Se vocês entrarem no YouTube, vocês verão um policial do Rio de Janeiro. Esse policial do Rio de Janeiro, ele era investigador lá e ele foi para o Canadá. Ele gravou o vídeo dele agora como policial do Canadá. Ele falou: agora eu alcancei meu grande sonho, porque aqui eu sou respeitado. Eu entro no mercado, as pessoas me saúdam, as crianças vêm e me abraçam. E eu no Rio de Janeiro me senti um lixo. Veja no YouTube, veja essa
depoimento desse policial. Uma sociedade que tem uma cultura de valorizar seus heróis. E nessa colocação que o Azor fez, sobre a questão a pergunta do André, da prisão disciplinar do policial militar, vários estados já aprovaram código de ética, não trazendo mais a previsão de medida privativa de liberdade em relação ao policial militar. E tem um projeto de lei que já está em tramitação na Câmara que acaba com essa possibilidade. Embora haja a previsão constitucional, mas tem que ter lei, e a lei está vindo sem trazer mais essa previsão. Então, os soldados, cabos, sargentos e oficiais não estarão mais sujeitos à prisão administrativa, uma vez que nós vimos que até o infrator da lei faz um termo circunstanciado e fala, ó, eu vou comparecer. E um militar de polícia vai ficar preso porque faltou o serviço, porque não cortou o cabelo. Não dá. Isso, nos dias de hoje, não é mais cabível. Então, isso já está em tramitação e já é realidade em vários estados da federação. Então, eu queria, com essa fala, agradecer mais uma vez ao Coronel Botero por esta oportunidade, agradecer à OAB por ceder esse espaço, vocês que aqui se encontram e que ficaram até essa hora demonstrando esse grau de responsabilidade e cidadania. Volto para Brasília amanhã com esta imagem aqui, extremamente gratificado, e coloco para os senhores e para as senhoras, para os jovens que aqui se encontram, que participem cada vez mais desses processos. E vejam que, quando colocarem expressões falaciosas, como, por exemplo, olha, vamos desmilitarizar que está resolvida a segurança pública. Isso não tem nenhuma base científica, histórica, nem cultural. Ou dizendo que o militar é o responsável pela violência ou pela segurança pública, porque ele olha a sociedade como inimigo. Isso não é verdade. Nós temos, né, aqui tem pessoas que são parentes de policiais e de militares das Forças Armadas, e eu já vi em debate em universidade, filhos de militares que são discriminados na universidade, e vi isso em Campinas ontem. Ele falou, eu sou filho de coronel do Exército, e só porque eu sou filho de militar, eu sou discriminado pelo meu professor de História na faculdade. O meu filho fazendo Direito na universidade em Brasília, aí começava a falar da questão policial, ele levantava a mão, você não, porque você é filho de militar. Isso é uma verdadeira afronta, uma discriminação. Aí ele era teimoso, ele levantava e tinha que estudar muito mais, porque a prova dele era rigorosa a correção. Então nós sofremos isso hoje, é absurdo isso. Então, observe um detalhe, o controlador de voo é sargento da aeronáutica. Se militar fosse feito para matar, ele ia derrubar tudo quando é avião. Eu já não vou decolar mais, porque vai derrubar avião. O bombeiro, primeira instituição mais bem avaliada, é militar. Se militar é feito para matar, não ligue para o bombeiro, porque ele vai matar. Então, são colocações que afrontam a nossa inteligência, e nós temos que fazer esses debates e aprofundar para que nós possamos nos conhecer. E nos conhecendo, aconteceu que nem comigo quando eu fiz também minha faculdade de pedagogia, naqueles áureos tempos. Aí na faculdade de pedagogia, quando eu estava lá, meus amigos, tudo sindicalistas lá da faculdade de pedagogia. Aí eles iam fazer greve, eu da tropa de choque, porque os caras mais fortes da PM, que nem eu assim, e grande, esses vão para a tropa de choque, né? Aí eu ia para a tropa de choque para conter a greve, e depois quando ia para a faculdade, a gente conciliava ali, né? A gente conciliava, ele, pô, Miller, pegou pesado, né? Mas por me conhecer, ele falava, não, Miller, você é diferente. Eu falei, não, porque você não conhece os outros. Ou então o meu vizinho, que era o Francisco, presidente do sindicato dos bancários lá em São Paulo. Meu vizinho de porta. Ele saía às 5 horas da manhã para fazer greve no bancário e eu para conter a greve. Ele falava, Miller, se você bater forte, eu falo para minha mulher, ela conversa com a tua, eu sei quem te manda em você. E nós íamos lá, e lá nós conversávamos, né? E tem uma vez que foi uma cena muito bacana. Teve a greve lá na Rua Direita, né? E ele estava fazendo um cordão de isolamento em frente ao Banco Itaú. E a greve foi pacífica, foi tudo certinho. Eu entrei por trás dele, peguei 2 brutamontes e falei, pega um tal de Francisco que é arruaceiro. Ele só virou assim, eu falei, você entregou, né? Então, quer dizer, permitir até a gente ter essa descontração, porque essa interação minha com eles, eles com a gente resolvia a coisa de forma conciliativa, não havia nada disso. Então, esse debate e mais oportunidades que nem essa vão fazer a gente conhecer a sociedade nos conhecer e nós amadurecermos numa polícia humanitária e que atenda a sociedade. Pela minha parte, eu agradeço essa oportunidade.